Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Ou para onde me fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá e guiará a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo às aves, as trevas com efeitos me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nem havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, os teus pensamentos, é como uma grande soma delas. Se contasse, desculpe, irmãos, se os contasse excedência aos grãos de areia, contariam sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos dos perversos, apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço como os olhos consumados, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Enfatizando o versículo 16: os teus olhos viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um dia ainda eu havia. Irmãos, antes de eu nascer, o Senhor já sabia tudo que eu ia passar. Os meus dias já estavam escritos. Ele já sabia de tudo. Porque o nosso Deus sempre foi Deus. Ele sempre existiu. Ele não foi criado, ele é o Criador. Mas eu quero falar um pouquinho, brevemente, de tudo que tem acontecido comigo. O pastor Carlos ainda vai trazer a mensagem. Mas em 2010, vamos gravando bem essas datas, irmãos, eu entrei numa empresa daqui de Orlândia para trabalhar na área da segurança patrimonial privada como vigilante. Trabalhei por lá até 2016. 2016 simplesmente eu fui demitido, não sabia o motivo, mas Deus sempre sabe. Passei menos de um mês desempregado. Voltei a ficar empregado. É a empresa que eu trabalho até hoje. A minha esposa trabalhou também numa empresa quase 10 anos, ou por mais de 10 anos, se contar os dois períodos que ela trabalhou. E aí ela saiu, foi trabalhar numa outra empresa, e depois de uma semana, a empresa que eu trabalho hoje convidou ela, fez entrevista e ela veio trabalhar comigo. Por que eu estou falando isso? No decorrer do meu testemunho, vocês vão entender. Chegou 2021, eu comecei
absurda no braço, uma dor muito forte, no começo de 2021, eu acredito que em maio mais ou menos. Começou uma dorzinha assim, fraca, e essa dor foi aumentando. O pessoal que trabalha comigo, estão todos aqui hoje, me dando puxão de orelha, falam, vai no médico, e eu fui em alguns médicos aqui em Orlando, mas os médicos não falaram que não era nada. Eu sou paciente de neurofibromatose. Neurofibromatose, para quem não sabe, é uma pelotinha, lembra muito a verruga, mas ela sai do nervo e fica na pele. Tem gente em Orlando, algumas pessoas têm, e tem bastante no rosto, no corpo. Eu tenho bastante também, mas é mais nas costas, no braço, na barriga. No rosto quase não tem. E aí os médicos falaram que era apenas uma neurofibromatose. Eu falei, olha, fica tranquilo, é só uma neurofibromatose. Mas essas dores aumentaram muito. E aí eu fui para o médico daqui indicou um médico lá de Ribeirão Preto, e eu fui para o hospital de Ribeirão Preto, do hospital da Unimed de Ribeirão Preto, Dr. Araújo. Fiz vários exames e ele falou assim, vamos operar, vamos tirar aí essa pelota que você tem na axila, né, do lado esquerdo, do plexo braquial. O plexo braquial, para quem não sabe, como eu também não sabia, ele é o nervo que comanda todo o corpo. E assim foi feito. Internei, fiz a cirurgia, foi retirado esse nódulo que eu estava no braço, que já era enorme, que já me incomodava muito. Acabou a cirurgia, o médico chamou a minha esposa e falou assim, olha, Natália, fica tranquilo que tiramos tudo e não é nada, absolutamente nada, nós já tiramos, e era apenas um nódulo, né? Como ele entendeu, neurofibromatose, então pode ficar tranquilo. E assim voltamos para casa, todos felizes, agradecendo a Deus. Pois bem, nesse intervalo o médico teve Covid. Eu não me recordo se eu tive Covid antes ou depois, mas eu sei que ele teve Covid, e aí os meus pontos não cicatrizavam. Tentei tirar os pontos aqui em Orlando, eu não consegui. Fui para Ribeirão Preto e ele foi tirar os pontos, tirou os pontos e a gente ficou lá conversando, uma conversa amistosa, uma conversa tranquila. Falei, doutor, eu já estava na porta do consultório para sair. Falei, doutor, faz um favor para mim, dá minha biópsia, deixa eu levar em casa, porque senão você já sabe como que é, né? Eu vou apanhar, chegar em casa, se eu não chegar com o resultado da biópsia, a mulher não deixa eu entrar em casa, não. E ele começou a rir e falou assim, não, pode ficar tranquilo, não é nada. E aí ele abriu a biópsia, né, por procedimento médico, para ler, até porque eu não ia entender termo algum. E assim que ele abriu a biópsia, ele ficou paralisado, e não precisou de me falar mais nada, eu entendi. E eu perguntei para ele, falei, doutor, o que é isso? Ele falou que eu estava cometido de neoplasia maligna. Mas naquele dia, Deus é sempre maravilhoso. Meu irmão estava em casa tranquilo, eu falei, Marcos, eu vou para Ribeirão, vamos comigo, depois a gente sai para dar uma volta. Ele falou, então eu vou. Ele falou, vai dirigindo. E assim foi feito. E aí o médico falou, meu irmão entrou no consultório, ficou lá na praça, lá esperando eu. E aí o médico me deu essa notícia, mas ele falou assim, olha, mas fique tranquilo, eu vou falar com uma médica amiga minha, e a gente vê o que pode ser feito, não fica apavorado não. E aí eu saí, falei com o meu irmão, falou, Marcos, vamos embora, né? O médico falou que teve uma alteração, mas ainda vai entrar mais em detalhe. Antes de nós sairmos de Ribeirão, ele ligou novamente, falou, volte aqui agora. A secretária ligou, e aí voltamos. Chegou lá e já tinha conseguido falar com a doutora Laís, ela é do CTO, Centro de Tratamento Oncológico da Unimed de Ribeirão Preto, e pediu para ir procurar ela
com brevidade. E assim foi feito. Procuramos, né? A minha esposa procurou, e aí ela falou assim: olha, eu não vou pegar o seu caso. Eu tenho uma única paciente aqui, e essa paciente já me deu muita canseira. Eu já cansei de fazer cirurgia nela. E não, olha, não tem como curar ela não. Então você vai lá para Barretos. Beleza, então vamos para Barretos. Só que não é simples assim. Para nós não, para Deus é. E aí teria uma fila de espera aí de 6 meses até 1 ano, mas pela graça do Senhor, lembra que eu falei que eu fui demitido de uma empresa, troquei de empresa? Nessa nova empresa, uma das diretoras nossas, junto com o pessoal que trabalha comigo, né, inclusive uma das pessoas está aqui hoje, fez contato com uma outra pessoa lá de Barretos. Isso foi numa sexta-feira. Numa segunda-feira eu já estava lá dentro, me preparando para fazer os exames. E fui lá fazer esses exames. Aí o médico explicou para mim, para a Natália, o que é, o porquê, como que funciona. E fomos fazer aí vários exames. Quando eu fui fazer os exames, quando saiu o resultado dos exames, aí veio mais uma novidade, mais uma vez. Obrigado, Alexandre. A médica falou assim, ó, explicou o que estava acontecendo, mas ela falou assim, ó, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu vou marcar a sua cirurgia. Eu falei assim, mas eu já fiz, doutor. Falou, não, você não está entendendo. Você tem ódio no seu intestino, você tem um emaranhado dentro do seu intestino, que a gente precisa marcar. Então vamos marcar. Quando eu pedi para ela marcar, ela já puxou lá o termo, já me explicou, falou, olha, sexta-feira a gente interna e opera, já tira isso. Só que, como eu já tinha feito o exame completo, ela já me deixou ciente que, junto com o intestino, eu tenho no tórax do lado direito. Esse do tórax do lado direito, ele está bem grande, porém não foi maligno, não detectou malignidade nele, mas ele está bem grande. Na coluna, em 2 lugares na coluna, tenho no pé esquerdo. Esse do pé esquerdo já faz tempo que eu tenho, então aparentemente também não é maligno, mas não deixa de ser algo preocupante. Enfim, fui para a sala de cirurgia. Ela falou que provavelmente, ou não, ela disse melhor, ela poderia ter que usar a bolsinha de colostomia. Eu não conhecia, mas eu ouvia falar. Curioso, né? Vamos pesquisar. Pesquisei, já sabia mais ou menos o que seria, e a partir daquele momento eu falei, Senhor, Senhor é o Deus dos exércitos, acalmou a tempestade, mandando a tempestade ficar quieta. Não, eis-me aqui, vamos embora. Tem que operar, vamos operar. E assim foi feita a cirurgia. Eu me recordo que eu entrei para operar, era umas 6 horas, eu acho, 6 horas da manhã. A enfermeira me acordou, era umas 4 horas, foi bem longa a cirurgia. Mas a enfermeira me acordou, a primeira coisa que eu fiz foi levantar o lençol e olhar. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, eu não estava com bolsinha de colostomia. Apenas um catéter. E aí eu já comecei a ver o agir de Deus na minha vida. E aí, afastado, o pessoal do trabalho sempre me procurando, me visitando, me dando ânimo, os irmãos da igreja sempre orando. Fiz a cirurgia do intestino. Aí começou a cicatrização. Ela falou, a sua cicatrização foi muito rápida. Eu falei, amém, vamos dar um seguimento no nosso tratamento. E de repente vem aquela dorzinha chata de novo no braço, no mesmo braço esquerdo. Começou a doer, só que dessa vez é uma dor inexplicável, é uma
insuportável. Eu fui várias vezes ao médico, várias vezes para o pronto-socorro de Barretos, e nenhuma medicação tirava essa dor. Irmãos, eu estava tomando 32 comprimidos por dia, de tanto comprimido que eu estava tomando. Morfina era como se fosse uma balinha para mim, era como se eu estivesse chupando papo, não servia para nada. E aí um dia eu fui para Barretos, minha esposa, junto com a minha esposa, o irmão César. E aí eu cheguei lá, me levaram para o pronto-socorro lá dentro, e o médico viu que eu estava passando muito mal, me deu uma dose de morfina na veia, 6 ml. Beleza, continuei rolando na maca de tanta dor. Deu a segunda, continuei rolando na maca de dor. Deu a terceira, continuei rolando na maca de dor. Doía muito. Irmãos, naquele momento, não é falta de fé, pelo contrário, porque eu tenho certeza para onde eu vou. Mas eu pedi para que ele me levasse. Eu já não suportava, era muita dor, e o procedimento, eles falaram: olha, não posso internar ele, não tem o que fazer. Minha esposa falou para uma delas, falou: nós somos de fora, não pode internar, nós vamos ficar ali do lado de fora, no hall de entrada, ele vai voltar a sentir dor, a gente entra, vocês dedicam e aí a gente vai ver o que faz. Mas Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Entrou uma médica residente, doutora Isabela, ela já tinha acompanhado o meu caso no intestino, então ela já me conhecia, e ela entrou e falou assim: não pode ficar assim não pode ficar, e resolveram me internaram, e isso foi agora em janeiro já de 2023, internei. E aí no dia seguinte ela falou: eu vou conversar com a equipe cirurgiã e vamos tentar te operar, e a gente opera esse braço para tentar te aliviar a dor. Lá é um pouquinho diferente daqui, lá você não fica deitado lá na cama tranquilo, eles colocam você para andar, você tem que sair andando no corredor do hospital para evitar a trombose nas pernas. E aí eu saí, fui andar com a minha esposa, e quando eu cheguei no quarto, a equipe médica inteira estava lá. Cadê o Rafael? Eu sei que eles me colocaram na cadeira de roda e já me desceram para o centro cirúrgico e já me operaram. Mais uma vitória, mais uma vez o Senhor me guardou, me preservou e tirou essa dor terrível de mim. E só voltando um pouquinho, no intervalo da minha cirurgia de Ribeirão e a cirurgia de Barretos, eu fiz 30 sessões de radioterapia. Então você tira o sábado e domingo, durante 45 dias seguidos eu fui para Barretos fazer sessões de radioterapia. Só que a sessão de radioterapia foi meio que invertida, né? Ao invés de diminuir, aumentou. Então foi onde que eu fiz a segunda cirurgia no braço. O intestino, os médicos têm acompanhado. Eu estou fazendo quimioterapia por comprimido. Eu tomo comprimido. Segundo os estudos, os médicos dizem que esse tipo de quimioterapia ela é muito melhor do que a quimio intravenosa. Mas eu sei que, independente de qualquer coisa, é o Senhor que vai estar no comando de todas as coisas. Pois bem, fiz essa cirurgia. E aí eu fui fazendo acompanhamento do tratamento. A médica falou, eu perguntei para ela qual seria o próximo passo. Ela falou assim: o próximo passo é a sua coluna. Tem um temposo aí na sua coluna. Vamos tirar ele.
Então vamos tirar ele, doutor. E aí fiz os exames, eu sei, já fiz um monte de cirurgia, né? Já estou virando médico já. Só que aí o dia que o médico, eu sei que é procedimento dos médicos, né? Explicar os pós e os contras. Meu conhecimento, tenho um conhecimento fundado em lei, então eu sei que precisa ser passado tudo certinho. E o médico sentou comigo e falou assim: meu amigo, eu vou te explicar certinho como que vai, o que eu vou precisar fazer. Esse tumor, ele está debaixo da sua medula. Então é o seguinte, a gente vai te sedar, eu vou abrir um quadrante no seu osso não regenera. Vou tirar o seu osso, vou tirar os seus nervos, vou chegar até ele, tentar arrancá-lo, e aí eu volto. No lugar dos nervos eu vou colocar fio para fazer a função dos nervos, e no lugar do osso eu vou colocar uma placa de titânio e vou parafusar. E aí por um período você vai ficar sem andar. E aí ele me explicou de todos os riscos. Existe o risco de ficar paralítico, o risco de óbito, mas ele explicou que se ela vai ser uma cirurgia aproximadamente das 7 da manhã às 19 horas, 12 horas de cirurgia, terei que fazer uma transfusão de sangue. Mas irmãos, de verdade, eu estou plenamente confiando no Senhor. Quem me conhece sabe muito bem disso. Se eu te falar que eu não estou com medo, é mentira. Eu estou com medo. Eu estou, mas eu bem sei que o Senhor está comigo. Prova disso, quem me conhece, conhecendo, como diz minha esposa, que eu só tinha orelha, eu saí de 60 quilos para 76. Até nisso o Senhor tem me guardado. Não estou perdendo quilo, eu estou ganhando quilo. Isso é para a honra do Senhor Jesus. Irmãos, mas ainda não acaba por aí, não para por aí. O meu braço esquerdo voltou a doer, e está doendo. Agora eu estou com dor. Eu estou tomando remédio, mas os remédios, graças a Deus, têm controlado as dores. E o médico me disse: olha, eu não posso te operar as duas, a coluna e o. Deixa eu só ver aqui, senão muito atrapalhar a pregação do pastor Carlos. Eu não posso operar os dois lados juntos. Então eu vou operar só a coluna, recupera a coluna. Aí a gente vê o que faz, eu opero o seu braço. Depois eu opero o seu tórax do lado aqui direito. E depois eu opero pé esquerdo. O pé esquerdo eu já fiz 2 cirurgias, mas quando criança. Eu falei para os médicos, mas os médicos nunca disseram que isso era algo perigoso. Ele falou: olha, tudo que está no corpo da gente, se a gente não resolver, uma hora vai atrapalhar. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Aos olhos humanos, era para estar extremamente desesperado. Irmãos, eu não estou desesperado, eu estou confiando. Certa vez os discípulos estavam no mar e o Senhor estava dormindo lá no barquinho. E de repente começou um vendaval, começou uma tempestade, o barco vai para lá, o barco vem para cá, e o mestre dormindo. E aí eles acordam Jesus e: mas o senhor não vai fazer nada? Jesus literalmente mandou o vento ficar quieto. É como se o Senhor tivesse feito e assim o vento se acalmou. Eu estou nesse barco e a tempestade está muito forte, muito forte. Mas o Senhor está dentro do barco comigo, segurando a minha mão, não está deixando eu esmorecer, eu sair fora desse barco. Jó, quando passou por toda a tribulação que Jó passou,
Ele confiou no Senhor. Eu também confiei no Senhor. Eu também confio no Senhor. Queridos irmãos, caros visitantes, amigos, família, eu estou aqui na Igreja Batista desde 1990. Eu nasci em 1984. O Senhor levou minha mãe com 30 e poucos anos com um infarto fulminante. E aí eu vim para cá. Minha mãe era assembleana, mas eu vim para cá, para a Igreja Batista, junto com o meu pai. E estou aqui até hoje. Mas o que eu quero deixar para cada um de vocês, como eu muitas vezes estava sentado aí nesse banco, só ouvindo falar de Jesus, só ouvindo falar do Senhor. Quantos de vocês já ouviu falar do Senhor? Eu acredito que 99%. Mas uma pergunta agora retórica, não precisa me responder. Quantos de vocês andam com o Senhor? Eu estou experimentando isso. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar. Hoje eu conheço de contínuo andar. Conheço o Senhor porque eu estou andando com Ele. Eu estou lado a lado do Senhor. E sei que Ele sabe todas as coisas. Terça-feira agora eu vou passar por esse procedimento de cirurgia. Essa cirurgia vai ser bem delicada, como eu bem mencionei. Uma cirurgia que não tirou só minha paz, né? Tirou da minha família, dos meus amigos, da igreja. E eu tenho um carinho enorme por esta igreja. Quarta-feira eu tive uma oportunidade aqui, mas ficou marcado para a história da minha vida. Um grupo enorme de irmãos que tiraram o tempo e fizeram um culto de oração por minha vida, pela vida dos médicos, da minha família e principalmente pela fé, pelo meu pós-cirúrgico, porque sabemos que Deus é o Deus tremendo. Eu agradeço imensamente a cada um que manda mensagem. Pastor Carlos, o pastor que vai pregar já, ele é extremamente conhecido aqui no Brasil e fora do Brasil. E ele fez um pedido especial e colocou o meu telefone. Irmãos, eu tenho recebido mensagens do Brasil inteiro. Tenho recebido mensagem da Bahia, do Ceará, de São Paulo, Mar de Esporé, de Portugal, da África, dos Estados Unidos. Irmãos, olha, se existir algum resquício de egocentrismo na minha vida, que o Senhor tire de mim para bem longe, porque tudo isso que eu estou dizendo é para a honra e glória do nome dele, é só para Ele, tudo para Ele. Então isso me fortalece, isso tem me fortalecido. Vocês não sabem a emoção que eu estou sentindo de ver tantas pessoas que eu convidei e está aqui agora. Então quero direcionar esse recado para essas pessoas agora. Se você não sabe, não tem certeza, não faz ideia de como vai ser a sua vida a partir do momento que você fechar os olhos, busca o Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, porque o melhor está por vir. Eu costumo comparar que se você agacha no mar, pega um punhadinho de água para jogar água no rosto, aquele punhadinho de água que você conseguiu pegar na mão é a sua vida aqui na terra, e toda aquela imensidão de mar é a vida eterna. Só tem uma forma de você chegar à vida eterna: aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Aceite o Senhor sem demora. Todos os planos do Senhor, tudo que Ele faz é bom, é maravilhoso. A palavra de Deus diz em Salmos 37:4: alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Como que você vai alegrar no Senhor? Andando junto com Ele, buscando Ele. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Alimente do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus.
Fale com Deus, ore a Deus. Eu desafio a cada um hoje à noite a chegar na sua casa, ou sentar na sua cama, ou ficar de pé, ou deitado, ou de joelho. Fala com Deus, mas fala com Deus face a face e conte tudo para Deus. Ele já sabe, pode ter certeza que Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Eu sei que tem muita gente aqui passando por problemas, e não estou aqui nem para comparar o meu problema ao seu, nem o seu comigo. Tem muita gente passando por necessidades, desempregado, doente, com a vida financeira balançada, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, e nessa noite Ele pode mudar a sua história, assim como Ele mudou a minha. O Senhor transformou a minha vida, a vida da minha família, e eu posso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você esteja orando uma vida inteira para que você tenha alguém muito querido conheça ao Senhor Jesus. Não desiste, continue orando, continue perseverando. Irmãos, terça-feira é só mais uma batalha, é só mais uma luta. A guerra ainda não terminou. E se por um acaso o Senhor me chamar para a glória, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Estamos aqui para isso, para anunciar as boas obras. Passamos por muitas decepções, por lutas, e às vezes a gente pensa: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Por que aconteceu isso? Irmãos, muitas vezes nós não vamos nem saber, mas a semente está sendo lançada. Só mais uma coisa que eu esqueci de mencionar bem rapidinho. Barretos tem a casa de apoio. No dia que a casa de apoio estava mais lotada de gente, pessoal, a van cheia, teve gente que foi de carro e estava lá. Foi o dia que a Rita Lee faleceu. E aí nós estávamos todos lá na sala sentados, conversando, né? Conversa aleatória, eu ali quietinho, pensativo. E aí todo mundo falando assim: mas o que vai acontecer? Ninguém volta para falar o que acontece depois da morte. Naquele momento eu falei: Senhor, o Senhor é Deus mesmo, o Senhor é tremendo, eu não vou me acovardar, só peço que me use. E foi o momento de poder evangelizar pelo menos as 20 pessoas ali, explicar o plano da salvação para essas pessoas. E como Deus não faz coincidência, o folheto que eu tinha dentro da minha mochila era exatamente esse: como será a vida após a morte? E eu tive a oportunidade de entregar um por um. Entreguei para todos eles. A semente foi lançada. Peço que os irmãos orem para que caia em boa terra. Nós falamos, mas o Espírito Santo do Senhor que convence. Agradeço muito. Obrigado por esta oportunidade. Peço aos irmãos que fechem os olhos. Eu vou tentar improvisar um cântico aqui pelo meu celular. E logo após o cântico, o pastor Carlos pode chegar, finalizar meu testemunho com uma oração, e ele já vai iniciar a palavra. Então eu peço que os irmãos fechem os seus olhos e reflitam na letra dessa canção. Vamos ver se eu